No Responde aí, GOT de hoje tem bastante dúvida pra galera. Os jogos podem ficar mais curtos porque o desenvolvimento é muito longo. Resident Evil Village poderia estar na atual geração. Headset, home theater, o que é melhor pra experiência gamer? Ghost of Tsushima teve downgrade? Vem comigo, eu vou responder tudo. Fala, galera do Geek, eu sou o GOT, e você tá no Detonando Geek. Esse é o programa do canal que a gente responde os inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, já clica no botão para se inscrever e ativa a notificação. Por quê? Porque nós perguntamos qual é a sua dúvida lá na comunidade do YouTube. Só inscritos que recebem notificação vão receber a notificação quando a gente for falar. E hoje tem muita dúvida interessante, muita dúvida de nova geração, de tecnologia, e nós vamos conversar com vocês a partir de agora. Então, mais uma vez lembrando, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e ativa a notificação pra você participar do próximo, cara. Vem comigo. 7. Ghost of Tsushima teve downgrade? Você perguntou isso? Isso é pra inscrito e membro do canal. Eu sou inscrito e sou membro do canal. Sem a sua palhaçada de transformar um conteúdo sério em zoeira, tá? Vai pro próximo. Anderson Ortiz. GOT, tem se discutido na indústria sobre o quão longos os jogos estão e o tempo de desenvolvimento que está muito extenso. Você acredita que seria melhor fazer jogos com campanhas mais curtas e ter um ciclo de desenvolvimento reduzido para 2 e 3 anos? Cara, essa discussão aí apareceu, né? Parece que os desenvolvedores estão querendo já dar aquela massageada, já para se preparando que eles vão fazer talvez experiências mais curtas. A gente tem aí vários trailers de jogos mais cartoonizados, uma coisa que a galera não curte tanto, e também a gente sabe que deixa um pouco mais leve o desenvolvimento. Parece que a indústria se caminha para uma experiência mais curta, com desenvolvimento mais curto. Até as próprias tecnologias da Unreal Engine 5 e tecnologias de SSD dos consoles, GPU e tudo mais, elas dizem que é para facilitar a vida do desenvolvedor, No entanto, cara, isso não é o que exatamente a gente acha, é exatamente o que vai acontecer. A gente sabe que no começo dessa geração, a onda foi a do multiplayer, né? Experiências multiplayers, jogos sem campanhas, jogos que tinham franquias com campanhas, como Call of Duty, de repente vieram só com multiplayer. E a gente viu que eles voltaram atrás, que não deu certo. Eu acho que essa resposta, quem vai dar para os desenvolvedores é a comunidade. No geral, não é o que eles planejam, não é o que eles querem. Muitas dessas tecnologias da nova geração e muitas ideias vão morrer no meio do caminho, e a gente sabe disso, como várias dessa atual geração morreu também. Isso é uma coisa que quem que vai definir é o público. O público vai aceitar campanhas menos imersivas? O público vai aceitar gráficos mais simples em determinados tipos de jogos? O público vai aceitar experiências mais limitadas em prol à velocidade do desenvolvimento? Existe toda uma cultura por aí, e é isso que a gente vai saber daqui um ano, daqui uns 2 anos. É a resposta do público perante a isso. No mais, eu não acredito que deva mudar muito a indústria, não. Pode haver uma tentativa de melhorar e diminuir a forma de desenvolvimento, trazendo mais quantidade, mas com certeza absoluta a galera vai cobrar a qualidade. A gente tá vendo aí um raid enorme em cima de todas as publishers, de todas as marcas. Nintendo hoje teve um mini direct, teve um monte de dislike. A gente já viu também lá o Inside da Xbox tomando dislike, apresentações da PlayStation tomando dislike. O público cobra muito qualidade, e eu duvido muito que vai ter essa aceitação imersiva de jogos mais curtos. Isso é uma coisa que a galera pede bastante e reclama bastante, ainda mais agora com um aumento significativo do preço. Então eu não acho que isso deve ir pra frente, mas pode tentar ser iniciado. Joãozinho, Ghost of Tsushima teve downgrade? Que Joãozinho? Não tem nenhum Joãozinho. Pula. Eu não... Nossa. Vai pro próximo. Gabriel Alonso. GOT, fora o uso de Ray Tracing, o SSD e resolução 4K, por que os jogos anunciados como exclusivos da próxima geração, como Resident Evil 8, não poderiam estar na atual também? Quais novas tecnologias estão sendo usadas? Então, na verdade, aí foi uma decisão da Capcom, né? As tecnologias podem ser modelos 3D mais imersivos, motion capture mais imersivo também. A gente pode ter também a questão do Ray Trace, a questão do Variable Shade, Mesh Shader, até o uso do Sample Feedback. A gente pode ter renderização geométrica. Existem várias tecnologias, mas nenhuma delas especificamente aponta por que Resident Evil Village, até agora, é exclusivo da próxima geração.
geração. Provavelmente é uma decisão comercial da própria Capcom, porque a RE Engine, que é a engine que desenvolve toda a franquia desde o Resident Evil 7, depois passou pro remake do 2, remake do 3, e agora vai fazer o Village, inclusive fez Devil May Cry, é a engine que estava nessa atual geração, que está e foi para a próxima geração, a qual a própria Capcom já tinha falado que era uma engine de nova geração. No entanto, ela possui interpolaridade, porque existem jogos recentes, inclusive Resident Evil 3 Remake, feitos para essa geração. Dessa forma, a gente deve tratar, por enquanto, até que a Capcom anuncie alguma coisa que realmente, tecnicamente, impediria do jogo vir para essa atual geração, como uma simples decisão comercial da produtora, talvez em parceria com a Xbox e com a PlayStation, para alavancar os novos consoles. A gente sabe que isso acontece sim, utiliza-se os jogos para alavancar as vendas dos novos consoles, e pode ser isso que esteja acontecendo. Tecnicamente, nada é apontado ainda em que Resident Evil Village, o 8, ele tem alguma coisa a mais que caberia apenas para a nova geração. Leandro Santos, você acha que FPS é sempre a melhor opção para qualquer estilo de jogo? Vale a pena sacrificar a performance para obter fidelidade e maior experiência, onde o foco é cinematográfico? Então, essa é uma questão que as pessoas cobram muito do FPS, vão atrás muito do FPS. Claramente, ninguém está falando que um FPS fluido não seja melhor a jogabilidade, você tem uma movimentação mais fluida, mas isso realmente é ultra importante em jogos competitivos, né? Fortnite, PUBG, Rainbow Six Siege, CSGO e outros mais que tem aí, como Apex e tudo mais. Esses jogos, eles dependem do FPS para precisão física, mecânica, até mesmo para velocidade e tempo de reação dos players que estão competindo no PVP, no PvE, então é necessário um grau de FPS maior. No entanto, jogos, por exemplo, como Red Dead Redemption, Far Cry, Shadow of Mordor, Rise of Tomb Raider e outros mais, são jogos de mais imersão, são jogos onde a cena, né, a atmosfera, o ambiente fazem parte da jogabilidade. Eles servem como um motor técnico para você ficar mais imersivo naquele jogo. Então você tirar a qualidade gráfica de um jogo desse em Pro FPS pode prejudicar sim a sua experiência, porque não é a proposta do desenvolvedor. Tanto é que os próprios jogos, no caso para PC, não de console, que já vem fixado as taxas de qualidade de gráficas e FPS, mas o desenvolvedor sempre coloca a taxa ideal, né? Ele verifica a configuração, tem sempre lá um recurso automatizado que coloca para você no ideal, e você vê que esses jogos, eles, por mais que priorizem você deixar com FPS, eles sempre vão priorizar um pouco do gráfico a mais e de resolução, porque faz parte da comunicação do game com o player, e isso é muito importante. Então, experiências mais imersivas em histórias, por exemplo, que nem Detroit e outras mais, que são experiências de imersão, o FPS, ele é importante para a fluidez, mas se você não tiver o FPS, talvez seja mais interessante você utilizar o conceito gráfico. Você vai ter uma experiência melhor no jogo e você vai entrar mais no jogo, mesmo porque esses jogos você não está competindo com ninguém online, você está simplesmente entrando numa narrativa de uma história, e o gráfico, a beleza e os efeitos visuais, effects, né, dos jogos servem justamente para isso, para te deixar mais dentro da história. Então, para jogos assim, a gente sempre recomenda, se você não tiver poder para os dois, utilize o gráfico. Para competitivo, vai no FPS. Igor Santos, é melhor investir em um headset ou um home theater? Não considere jogos competitivos, só jogos single player. Abraço, God Sati, é claro, é óbvio, lógico que vocês são feras. Cara, isso é uma resposta muito subjetiva, vale muito do perfil das pessoas. No geral, headset, mesmo com aqueles headsets que tem canais 5.1 reais ou 7.1 reais, o que na verdade eles são? Eles possuem as saídas reais mesmo, eles possuem os canais, ou seja, caixas, pequenas caixas acústicas que vão fazer a emulação para você das frequências e sinais, né? As frequências que vão dar a dimensão da distância e também mudanças e equalização de volume. E isso nas 7.1 caixas reais, né, canais reais, você vai ter uma experiência melhor do que no estéreo virtualizado. No entanto, a gente deve entender que todo headset com o 7.1 reais ou virtualizado são experiências, entre aspas, falsas, não é uma experiência realística. A experiência realística é um sistema, como por exemplo, com o receiver e as caixas distribuindo ao seu redor, formando conjuntos de 5.1, 7.1, ou se você preferir, Dolby Atmos 5.2, 7.2. Dessa forma, você tem a distância real e física da imersão do jogo dentro da sua sala, né? Ainda mais se você equaliza corretamente o posicionamento dessas caixas, por exemplo, colocando na altura da sua orelha as traseiras,
as laterais e as frontais também, posicionando o subwoofer. Então, no caso de experiência, sim, vale mais a pena um receiver com caixas para você ter um sistema de som autêntico e com direções reais, mais próximos da realidade, digamos assim. No entanto, isso depende muito da sua casa, se você tem um espaço dedicado para isso, se você não tem muita gente à sua volta, porque pode atrapalhar as outras pessoas e as outras pessoas podem te atrapalhar. Nesse sentido, o headset é campeão, porque ele te isola de tudo e de todos. E a melhor opção seria um 7.1 com canais reais. Mas lembrando que ele é também uma emulação, porque os canais não estão distribuídos fisicamente, tá? Então, vai essas duas opções aí. Melhor experiência real seria o receiver com as caixas de som, e se você não tiver espaço ou tiver muito barulho à sua volta, o headset já vai te dar um maior isolamento. Eu sou gamer. Gosto, alguns jogos sofrem downgrade. Ghost of Tsushima sofreu? Para com isso. Parar com o quê? Para com isso. É a pergunta do inscrito. Para com isso. Feia. Para com isso. Só no final. Se eu tiver tempo, eu vou ler isso aí. Para com isso. Caio Yuri. Fala, Gotti, beleza? Como funciona a otimização dos jogos para PC e nos consoles? É apenas adicionar e remover objetos e aumentar e diminuir a resolução ou algo a mais? Vamos lá então, não é só de aumentar e diminuir objetos. Aliás, a indústria já não tem feito isso há muito tempo, né? Retirar objetos de malhas 3D da tela. Tem diminuído textura, tem diminuído resolução do quadro inteiro, usado reconstrução temporal, stream de texturas para trazer texturas menores, depois quando vai se aproximando texturas em maior resolução. São várias técnicas que são utilizadas. Uma das principais, é claro, é lógico, é baixar a resolução, que é o composto Ultimate, né? Que vai dar aquela equalizada em tudo, mas mesmo assim ainda tem um trabalho de reconstrução daqueles pixels que serão faltantes na saída. Por exemplo, a técnica checkboard do PlayStation 4 ou até mesmo a reconstrução temporal da Unreal Engine, né? No PC, a otimização é diferenciada porque a arquitetura é diferenciada também. A gente tem que levar em consideração que apesar de trabalhar com x86, ter placa de vídeo, HD ou SSD, os recursos que o console tem, o PC ainda tem memória RAM e ainda tem o gerenciamento do sistema operacional todo à disposição dele. O SDK do Xbox, o SDK do PlayStation é diferente do SDK de DirectX 12 ou de Vulkan para o PC. Os caminhos são diferenciados, ele trabalha com outros dispositivos, tem que trabalhar com várias vias PCI Express, tem vários outros ativos de serviço funcionando junto com o próprio jogo, existe cada produtora com seu próprio launcher, existe o uso da aceleração gráfica para outros dispositivos, ou seja, a composição do PC é bem diferente, apesar do jogo ser o mesmo. Então as tratativas realmente são diferentes. E ainda levar em consideração que nós temos aí duas arquiteturas distintas. Se nós formos levar Intel Graphics para jogos ultra leves, três arquiteturas distintas de GPU, da Intel, da AMD e da Nvidia. E principalmente se focando, é claro, lógico, em jogos, na grande maioria, mais de 90%, AMD e Nvidia. São arquiteturas diferentes. Às vezes, o desenvolvedor tem que otimizar para os drivers específicos de cada uma dessas fabricantes. E isso traz um pouco mais de trabalho do que até mesmo no console, que é o equipamento fechado, e todos eles têm a mesma configuração, né? O mesmo setup. O PC não. Cada pessoa do mundo basicamente tem um setup único. Por mais que utilize o mesmo processador, quantidade de memória ou GPU, a placa-mãe é diferente, a marca da memória é diferente, a latência, a frequência, o gabinete, o sistema de refrigeração, tá com air cooler, tá com... Isso é muito variável. Então, o PC tem que discutir e trabalhar dentro de uma linha mais reta para atender toda essa demanda. Então tem uma diferença grande sim de otimização para console e para PC. E no geral, falando como otimização, mesmo que os resultados do PC são melhores por conta da potência, e nós não estamos falando do trabalho, pensando só em trabalho, a otimização para o console acaba sendo melhor. Vocês veem, por exemplo, como Last of Us Parte 2 tem gráficos incríveis rodando numa potência pequena e já defasada, que é o PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, como seria também o Gears rodando no Xbox One S e no Xbox One X, que são equipamentos que já são inferiores a muitas GPUs do mercado, e mesmo assim eles vão além, né? Ou seja, a otimização para uma arquitetura proprietária fechada, às vezes é melhor do que para uma arquitetura aberta como o PC. E tem diferença dos dois, não é só resolução e FPS, não. Maria Ribeiro, e o Ghost of Tsushima? Você tá fazendo isso pra divulgar, né? Você falou pra mim jogar, então tem que divulgar.
A Sati hoje vai jogar Ghost of Tsushima às 9h30 lá no nosso canal do Twitch. Exatamente, na Twitch lá, /DetonandoGeek. Segue lá, 9h30 da noite. Hoje tem gameplay de Ghost of Tsushima com a Sati ao vivo lá. E ela vai pegar o jogo do zero, que ela não jogou ainda. Então deve ser até engraçado, porque a Sati em mundo aberto é sensacional. Tá ok? Segue a gente lá também. E galera, muito obrigado pelas perguntas aí desse conteúdo. Dá uma engajada aí, dá o like, se inscreve no canal, compartilha. Hoje 9h30 tem gameplay de Ghost of Tsushima com a Sati. É só isso, né? É só isso. Então tá bom, ela tá feliz agora. Eu sou o Gotcose e até a próxima.